Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 4 ferramentas que vão melhorar a sua produtividade no Excel. Não estou falando de atalhos. A gente fez há pouco tempo um vídeo com os 6 melhores atalhos do Excel que melhoram a sua velocidade. Mas hoje eu vou falar de 4 ferramentas que pouquíssimas pessoas conhecem e pouquíssimas pessoas usam e que vai melhorar muito o seu dia a dia e a velocidade que você trabalha. Bom, vamos ver então as 4 ferramentas que vão ajudar a gente no dia a dia a melhorar a nossa produtividade. E a primeira ferramenta é para o preenchimento de tabelas de dados, base de dados. Então, quem tem que preencher tabelas todo dia, por exemplo, incluir clientes novos, cadastro de cliente, incluir um cliente novo, o contato dele, o estado que ele vem, pode ser muito útil isso aqui. Eu tenho um exemplo com time de futebol, por exemplo. Temos aqui time de 3 estados, a quantidade de vitórias, derrotas, empates deles e o total de jogos deles. Eu teria que colocar aqui uma fórmula para somar quantos jogos foram, então seria igual soma, e ia somar aqui quantas vitórias, derrotas, empates ele teve, dá um enter. Então eles tiveram 27 jogos, porque eu somei cada um dos jogos deles. E teria que puxar aqui para baixo para preencher toda a quantidade de jogos de cada time. Essa é uma forma de fazer. E se eu quisesse preencher um time novo, eu viria aqui e colocaria Flamengo, RJ, preencheria aqui 12 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. E teria que puxar aqui novamente a fórmula para baixo. Agora, como a gente pode melhorar isso e acelerar nosso dia a dia? Primeira coisa, deixa eu apagar aqui para mostrar como essa formatação, essa ferramenta vai te ajudar a preencher a fórmula também muito mais rápido. E a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar todos os dados e formatar esses dados como tabela. Então a gente vem aqui na parcial e vem em formatar como tabela. A primeira coisa que você vai escolher é a cor, que é diferente, você pode escolher a cor que você quiser. Vamos escolher um azul aqui para manter o azul que nós já temos. Formatar como tabela. A primeira coisa que ele pede é onde estão os dados da tabela. Os dados já são aqueles que nós escolhemos, porque a gente marcou e selecionou eles antes. Mas agora, nesse momento aqui, a gente poderia marcar os dados que a gente desejar. Mas nós já marcamos eles antes, então são esses dados aqui. E a segunda pergunta que você me faz é: minha tabela tem cabeçalhos? Sim, minha tabela tem cabeçalhos, que é o nome de cada coluna. Então tem time, estado, vitória, já está o cabeçalho aqui. Então eu vou deixar marcado que sim, minha tabela tem cabeçalhos. E vou dar um OK. Veja que já mudou a formatação, já criou aqui uns filtros, ele já transformou a nossa base de dados em tabela. E eu vou colocar agora aqui novamente a fórmula. Então, a fórmula vai ser igual soma, abre parênteses, eu vou somar aqui essas três células, vitória, derrota e empate. Veja que ele colocou aqui como tabela 3, que é essa tabela aqui, coluna de vitórias até 2 pontos, até a coluna de empate, então essa região toda. Então veja que ele não marcou mais para mim a célula C2 até a célula E2. Ele marcou a coluna. E por que isso é bom? Quando eu fechar aqui o parênteses e der um Enter, repara que ele vai copiar essa fórmula para todas as linhas. Olha só como é mágico isso. Você não vai precisar mais ficar copiando fórmulas, refazendo fórmulas ou puxando fórmulas. Ele preenche para você, para todas as linhas. E veja que a fórmula não muda. Essa é a vantagem dele, não colocar a fórmula fixa como A2, no caso C2 até E2. Ele colocou a coluna e a coluna é igual para todas as fórmulas, para todas as linhas. E essa é a primeira vantagem da tabela. A segunda vantagem da tabela é se você for incluir um item novo. Vou incluir aqui um time novo, por exemplo, Santos. Quando der um Enter ou der um Tab, ele já vai formatar a coluna, a linha, igual às demais e já colocou a fórmula para mim aqui também. Então, imagina uma tabela muito grande, você tem uma base de dados onde você vai incluir um item novo e tem que refazer ou copiar ou puxar as fórmulas das outras linhas para baixo. Agora você não precisa mais. Quando você vai formar a tabela e incluir uma linha nova, ele já copia a formatação, ficar com a mesma cor, tudo igual, e também já vai puxar para você as fórmulas. Então, se eu vier aqui e preencher vitória, derrota e empate, ele já vai somar aqui todos os jogos desse time para mim, tá? Essa foi a primeira dica. E a segunda dica, eu vou me manter aqui na tabela, mas não necessariamente você precisa estar no formato tabela para fazer isso. Se você tiver um texto, uma base aqui escrita normal, como time, estado e sem a formatação de tabela, também vai funcionar. Mas já estou na tabela, vamos usar essa mesma informação. Então nós preenchemos Santos e teríamos que vir aqui escrever SP, correto? Então, cada vez que a gente coloca um time novo, a gente vem e coloca o estado e o número de vitórias. Mas vamos colocar um time novo aqui, vamos colocar, por exemplo, Botafogo.
Então, Botafogo é do Rio. Então, Tab já preencheu aqui a fórmula e já preencheu a cor. E agora eu tenho que escrever RJ. Para não escrever RJ de novo, eu posso usar um atalho. Eu falei nisso do vídeo que eu não ia falar de atalho, né? Mas não é um atalho para criar algo, um atalho para abrir uma tabela dinâmica, atalho para formatar. É um atalho que é um recurso do Excel que quando você aperta o atalho Alt seta para baixo, ele abre uma listagem de tudo o que você escreveu aqui em cima. Então, se você está numa tabela, base de dados, normalmente isso acontece muito, você cria um cadastro de cliente, nesse cadastro de cliente vai repetir muitas vezes o estado do cliente, vai repetir, por exemplo, o tipo de serviço do cliente está comprando de você, e você não precisa ficar escrevendo sempre, repetindo. Já escreveu Rio de Janeiro em cima? Não precisa escrever Rio de Janeiro de novo. Eu posso apertar o Alt Tab, ele abre uma lista para mim, eu posso vir aqui e escolher Rio de Janeiro. Se eu tivesse, por exemplo, tivesse aqui, em vez de ser Rio de Janeiro, eu tivesse posto AM, e eu viesse aqui embaixo com Alt Tab, o AM ia estar aqui para eu selecionar. Então, quando eu escrevo Alt Tab, ele abre uma lista com todos os itens que eu já escrevi para poder repetir eles. Bom, essa foi a segunda dica que com certeza vai melhorar muito quem trabalha com base de dados, tem que preencher várias bases para acelerar o seu dia a dia. Não precisa fazer a fórmula novamente e não precisa ficar digitando tudo de novo. Bom, terceira dica é nome do intervalo. Deixa eu apagar aqui que ficou uma sujeirinha aqui. Nome do intervalo, eu vou explicar para vocês aqui fazendo e vocês vão entender. A primeira coisa que a gente tem aqui é uma planilha de vendedor, comissão, quanto cada vendedor recebeu e o setor que trabalha. Então, ali se recebeu 1.070 de comissão vendendo doces. E aqui embaixo tenho que fazer uma fórmula para achar quanta de comissão foi paga para todo mundo que vendeu doce e quanto de comissão foi paga para todo mundo que vendeu bebidas. Então, deixa eu colocar aqui a fórmula soma 6, uma fórmula que vai somar se um critério for atendido. Então, ele vai olhar nessa coluna de doce bebidas, vai achar, por exemplo, tudo que for doce e vai somar a comissão dela. E quando vier aqui abaixo, ele vai achar a linha que tem bebida e vai somar o valor da bebida. A gente tem um vídeo falando só sobre soma 6, explicando passo a passo como fazer essa fórmula. Vou deixar o link aqui que vou passar um pouco mais rápido, porque o soma 6 em si não é a nossa vantagem, né? Onde a gente vai ganhar tempo. A gente vai ganhar tempo quando a gente nomear o intervalo. Vamos ver só. Então, aqui o soma 6 é intervalo da soma, que é a coluna onde tem os valores. Ponto e vírgula, intervalo do critério 1. É onde ele vai buscar o critério 1. Qual o critério 1? O critério 1 vai ser 12. Então, qual o intervalo onde ele vai buscar isso? É aqui. Ponto e vírgula, critério 1. Então, vou selecionar aqui a célula A18, que tem o critério 1. Vou fechar e vou dar um Enter. Então, já somou. Tudo que tem a palavra doce aqui tem uma comissão somada de 16.438. E posso puxar para baixo a fórmula e eu vou ver aqui para bebidas são 6.586, tá bom? Só que aqui tem um problema. Deixa eu abrir essa fórmula. Veja aqui, eu tinha marcado da comissão aqui em cima. Eu marquei da comissão até a última, que é a Lívia, 1.055. Só que quando eu puxei a fórmula abaixo, veja que desceu um pouquinho. E se eu continuar puxando, vou puxar mais um pouco aqui, ele vai cada vez descer mais. Então, eu tenho que fazer o quê para não descer? Eu tenho que prender essas informações aqui. Então, deixa eu entrar na fórmula aqui. O B1 ou B14, que é o azul, eu vou apertar, selecionar ele aqui, vou apertar o F4 para colocar o cifrãozinho e prender. No vídeo sobre autopreenchimento eu explico passo a passo como é que funciona para prender esses valores e tudo que você pode usar com essa ferramenta. Mas vamos aqui passar um pouco mais rápido. Então, C1 a C14 eu vou apertar o F4 também e prender ela, ou seja, quando eu puxar agora para baixo, essas regiões vão ficar fixas. Então, quando eu puxar aqui, eu posso puxar à vontade para onde eu quiser. E agora eles ficaram fixas naquela região ali. Legal. Então, preenchi, fui lá, prendi os valores. Isso ali na mão dos meus dados. Agora, se eu tivesse que fazer isso em outra planilha, eu teria que vir aqui, criar um soma 6, voltar no intervalo, marcar a região, voltar aqui para ver o resultado. Dá muito mais tempo, trabalho de ir e vir. E até mesmo aqui, imagina que eu tenho que fazer várias fórmulas que eu uso esses dados aqui e tenho que vir toda hora aqui e selecionar as informações. O que eu podia fazer? Deixa eu apagar essas informações aqui e vamos refazer. Só que antes eu vou dar nome para essa região. Então vou selecionar aqui os dados de comissão, venho aqui nesse quadradinho e escrevo comissão e dou um Enter. Então agora essas células aqui ainda se chamam B6, B5, mas quando eu seleciono a região toda,
A região toda se chama comissão. E aqui eu vou fazer uma coisa, vou selecionar a região aqui e vou chamar ela de setor. Opa, setor. Pronto, essa região se chama setor. E quando eu fizer aqui a fórmula, igual, soma 6, abre, intervalo da soma. Qual é o intervalo da soma? Deixa eu colocar isso aqui em cima. Qual é o intervalo da soma? É a região aqui, ó, da comissão. Então, quando eu começo a escrever comissão, repara que ele já apareceu aqui, ó, o símbolozinho de uma tabela, que a gente deu um nome para essa região de comissão. Eu poderia escrever comissão toda aqui, ou poderia, nesse momento aqui, vir com a setinha aqui embaixo, ó, até a comissão e apertar um Tab, e ele preenche para mim. Ponto e vírgula, intervalo do critério 1, é a minha região do setor. Então eu escrevo aqui, setor, setor, ele já seleciona meu setor. Ponto e vírgula, critério 1, 12. Vou fechar e dar um Enter. Pronto. Ele fez a mesma soma, não precisa ficar marcando nada aqui em cima. E quando eu puxo abaixo, puxei demais, quando eu puxo abaixo, veja que ele manteve a área fixa, porque eu não marquei mais uma região de B1 até B14, que pode descer para B12, B15 e por aí vai. Eu marquei a região da comissão, e a região da comissão é fixa. Então aqui a gente ganha tempo, não tendo que selecionar todos os itens e tendo o item fixo, que eu não preciso ficar toda hora prendendo com F4. Isso seria muito útil se eu quisesse também criar uma nessa planilha diferente, eu fosse fazer a fórmula aqui. Então, doces aqui, vou usar o soma 6, igual soma 6, intervalo da soma, comissão, intervalo do critério, setor, ponto e vírgula, doces. Pronto. Eu não precisei ir até a outra planilha, marcar os dados da outra planilha, voltar para essa planilha. Eu precisei só escrever os nomes que eu dei lá naquela planilha. Bom, essa foi a terceira dica para quem trabalha com uma região fixa sempre, quem faz muita fórmula. Isso aqui pode ajudar muito a você. E a segunda informação é a ferramenta de dividir tela. Imagina que aqui nós temos um relatório, por exemplo, da produção de fábricas. Então, tem aqui o relatório mês a mês. Aqui eu tenho alguns gráficos dessa produção. E aqui embaixo eu quero fazer uma soma do primeiro trimestre, do segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Então, o que eu faço aqui? Igual, soma, vou lá em cima e marco. Janeiro, fevereiro, março. Fechei. Volto aqui embaixo, vou colocar igual, soma, segundo trimestre. Vou lá em cima, marco. Abril, maio, junho. Enter. Volto aqui embaixo. Igual, soma, e eu vou ficando indo lá para cima, indo aqui para baixo, indo lá para cima, indo para baixo. Olha o tempo que eu perco fazendo isso. O que eu poderia fazer? Eu poderia dividir a tela. O que a ferramenta dividir tela faz? Ela divide a sua tela em 4 áreas, ou então em 2, se você quiser. E essas áreas funcionam meio que um espelho. Tudo que você vê aqui em cima, você também pode ver aqui embaixo. Vamos clicar aqui em dividir tela, para vocês entenderem. Você tem que vir aqui na abinha exibir e clica aqui, ó, em dividir. Repara que ele criou aqui uma cruz. E o que essa cruz quer dizer? Ela dividiu a tela em 4 regiões diferentes. E essas 4 regiões diferentes são independentes uma da outra. Elas podem se mexer sozinhas. Então, se eu clicar aqui em cima na região superior e ver aqui, ó, veja que a região de cima, essa região aqui vai se mexer, a região de baixo não vai se mexer. Porque elas estão divididas aqui no meio por essa linha cinza. E se eu clicar aqui embaixo, é contrário. A parte de baixo se mexe e a parte de cima não se mexe. Mas repara aqui, ó, é a mesma coisa que eu estou vendo aqui em cima, estou vendo aqui embaixo. Se eu vier aqui, ó, selecionar os dados, eu estou selecionando em cima e embaixo. Se eu vier aqui escrever em cima, eu escrevo em cima e embaixo. Porque não são duas fórmulas, não são duas planilhas diferentes. É meio que um espelho de uma e de outra. O que eu faço aqui em cima é a mesma coisa que eu faço embaixo, porque é a mesma planilha, só está espelhada. Então, eu posso ver também de um lado para o outro, ó, só venho nessa região aqui de um lado para o outro, ou só nessa metade da tela para um lado para o outro, tá bom? Só que a gente quer ver o quê? Um valor que está lá em cima, a informação que está lá em cima, e uma soma que eu estou fazendo lá embaixo. Então, eu vou tirar essa coluna aqui do meio. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ó, veja que nós temos aqui uma coluna no meio. Ó, vamos para a tela em branco, fica mais fácil a gente ver. Eu tenho essa cruz aqui. Eu tenho uma linha em pé e uma linha horizontal. O que eu quero fazer? Eu quero ver o que está em cima e o que está embaixo. Então, eu vou manter só a linha horizontal. Se tivesse uma planilha muito grande, que você sabe o que está lá no lado direito e o que está lá no lado esquerdo, eu deixo a coluna horizontal em pé e vou só de um lado para o outro, tiro essa que está deitada. Então, eu vou retirar essa linha vertical. Como eu faço isso? Eu venho até ela aqui com o mouse e quando ele mudar para essa setinha, que são 2 setinhas pretas para um lado e para o outro, eu clico e arrasto aqui para o canto.
como se eu estivesse jogando lá fora. Então, pronto, ela está lá no canto, não existe mais. E agora, deixa eu ver aqui para a esquerda, eu posso mexer aqui para cima, para baixo e aqui também para cima, para baixo. Então, veja que eu posso mexer aqui, deixa eu colocar mais para cima. Eu posso deixar aqui na parte de cima da minha tela as informações de produção e na parte de baixo eu posso descer até onde eu estou fazendo a minha fórmula. E agora eu posso continuar. Igual, soma do terceiro trimestre é julho, agosto, setembro. E dou um Enter. Pronto. Aqui de novo. Igual, soma do quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. E dou um Enter. Pronto. Não precisei mais ir lá em cima e aqui embaixo. Lá em cima e aqui embaixo. Eu consegui dividir a tela e ver as duas informações em um lugar só. De forma muito mais fácil. Então, para quem trabalha com base de dados muito grandes, essa ferramenta pode ser muito útil. Bom, essas foram as 4 formas, 4 dicas de ferramentas úteis que vão acelerar muito o seu dia a dia. Então, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica. Valeu e até a próxima.